graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para podermos meditar na palavra do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor, aquele que nos transformou, aquele que nos resgatou deste mundo mau, aquele que nos deu vida. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 20, e também o 34. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, 20. Diz assim: Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. O verso 34, para finalizarmos o entendimento, diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Eterno Deus, nós te bendizemos, ó Deus, pela paz que sentimos na tua presença. E pedimos que a tua boa palavra, mais uma vez, venha nos ensinar, ó Deus, a caminharmos na tua presença. Nos abençoe, abençoe a nossa casa, todos que neste momento estão, ó Deus, participando deste culto, ouvindo a tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi era ainda um menino e ele já tinha ciência, das suas responsabilidades. Ele tinha um grande zelo pelo rebanho do seu pai. E nós queremos aqui, então, pegar com esse tão grande zelo e fazer uma referência ao Senhor Jesus. Fazer uma referência do zelo em que Jesus tem com o seu rebanho. Meus irmãos, Deus, Ele mostra através da sua palavra o cuidado que Ele tem para conosco. A atenção que Ele tem dado desde o início de todas as coisas, desde a formação do homem, da terra e de tudo que há neste planeta. Nós podemos ver que Deus, Ele sempre cuidou com mão forte, sempre estendeu as mãos para o homem. E é bem certo que muitas das vezes o homem rejeitou a mão de socorro do Senhor. É bem certo que muitas das vezes o homem se afastou da presença de Deus, rejeitando a misericórdia de Deus. E por isso, sofrendo grandes problemas. E que até hoje nós podemos ver que o homem tem sofrido grandes problemas, consequências por ter tomado decisões erradas, seguindo o caminho do mundo tenebroso, do príncipe das trevas, e rejeitando a voz mansa e suave, a voz do Senhor através do Espírito Santo. E nós, meus irmãos, quando nós olhamos para este zelo que Davi tinha para com o rebanho, a Bíblia descreve que Davi, filho de Jessé, e que ele tinha 3 irmãos que estavam na guerra com Saul, e que eles estavam lá ajudando Saul na peleja, na guerra, e que o pai dele falou: pegam alguns alimentos e levam esses alimentos ali para os seus irmãos, e também para aquele que está à frente ali da peleja, da guerra, e dê alguns alimentos a eles. Meus irmãos, isso era o cuidado. Davi, então, ele se levanta, ele vai pela manhã, e ele chega lá, e ele vê uma situação muito complicada. Quando ele chega, ele vê que o exército do Senhor, o exército de Israel, estava sendo afrontado pelos filisteus. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Golias, um gigante que tinha naquele exército, o inimigo.
E ele então afrontava o povo do Senhor, afrontava Saul, afrontava os irmãos de Davi, os filhos de Jessé. E quando Davi ele vê aquilo, ele fica indignado, mas quem é este que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou pelejar contra ele, pode ficar tranquilo. Davi, quando, meus irmãos, ele saiu para levar o alimento ao povo ali, né, aos seus irmãos, ele pegou e ele deixou as suas ovelhas a um guarda. Ele falou, olha, guarda as ovelhas aí, que ele tomava conta das ovelhas do pai dele. E ele foi lá para a peleja. Ele se expôs. Meus irmãos, e aqui nós podemos fazer aqui uma comparação a respeito da vida de Jesus. Jesus é aquele que veio para nos salvar. É aquele que expôs também a sua vida numa cruz, que passou por momentos difíceis, entregou a sua própria vida, e que foi à peleja, e ele então venceu, porque ele ressuscitou. Mas a palavra fala que quando ele ainda era pequeno, da mesma maneira que Davi era pequeno, ele ainda era jovem, menino, ele foi lá à peleja e ele enfrentou aquele gigante. Pelos seus irmãos, pela sua família, pelos seus parentes, ele enfrentou por aqueles que estavam ali. E também preservando a sua casa, preservando as suas ovelhas. E ele disse, quem é esse? Da mesma maneira, Jesus, ele enfrentou a morte e venceu. Venceu porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Da mesma maneira, Jesus se expôs. Da mesma maneira, Jesus, ele então fazia, quando era menino também. Quando Jesus, ele desaparece por algum tempo e os pais dele ficam preocupados, então a Bíblia diz, né, que ele tinha as mesmas responsabilidades que Davi, que quando ele é encontrado, ele disse que estava realizando a vontade do Pai. Há certa vez que ele disse, me convém cuidar das coisas de meu Pai. O Senhor Jesus, ainda menino, estava falando com aqueles inteligentes da época, os sábios da época, os doutores da época. Jesus estava ensinando ali, falando a respeito do caminho, falando a respeito da misericórdia, falando a respeito da vida eterna, da salvação, dando um conselho, um bom conselho. E aqui nós vemos a figura do bom pastor, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele apacenta, e ele se faz ser conhecido pelas suas ovelhas. A ovelha conhece o pastor, conhece o seu pastor. Nós conhecemos o Senhor Jesus através da sua voz, que é proferida através do Espírito Santo, através da palavra que está além da letra, o descortinar a palavra do Senhor que é lançada ao nosso coração, o Espírito Santo que testifica todas as coisas. Meus irmãos, e desta maneira então, Davi, ele preservou aquele povo, o Senhor Jesus também preservou as suas ovelhas, e tem preservado. Davi preservou as ovelhas do seu pai, lá na casa de Jessé. Ele deixou para um guarda cuidar dela. Cuida dessas ovelhas aí que eu vou à peleja. Meus irmãos, Jesus também fez da mesma maneira. Ele foi ao Pai e não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo Consolador para cuidar da nossa vida. O que testifica no nosso coração que o caminho ao qual nós estamos trilhando é o caminho verdadeiro, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica todas essas coisas. É o Espírito Santo que acende a chama, o fogo, a chama do fogo dentro da igreja. É o Espírito Santo que aquece, que ilumina. É o Espírito Santo que traz este calor maravilhoso, que não destrói, mas que traz sim o queimar maravilhoso. Não destrói, mas edifica, purifica. É como fogo no ouro.
Ele, quanto mais aquece, mais puro ele fica. A igreja do Senhor, ela vai sendo purificada. A igreja do Senhor, ela está sendo preparada. E ela está sendo cuidada, porque Ele deixou um guarda cuidando, Ele deixou o Espírito Santo cuidando. Davi, então, ele pelejou. E ele disse, olha, já enfrentei, falou para Saul, olha, eu já enfrentei o urso, já enfrentei o leão. Meus irmãos, nós podemos dizer que em Jesus nós vencemos também. O urso, ele gosta de lugar frio. Meus irmãos, quando nós temos Jesus no coração, nós vencemos a frieza espiritual. Ele diz também que venceu o leão come carne, gosta de carne. Quando nós temos Jesus no coração, nós vencemos a carne, nós vencemos o pecado, nós vencemos. Da mesma maneira, nós vencemos a frieza e vencemos a carne. Nós vencemos o consórcio da carne, do adversário. Nós vencemos este mundo mal, porque nós aceitamos Jesus como nosso único e eterno Salvador. E desta maneira também, nós queremos mostrar a você, meu irmão, a você que nos assiste neste momento, permita que o bom pastor esteja sobre a sua vida. Permita que o bom pastor esteja a te guiar, através do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo esteja a aquecer a tua alma. A cada dia que faça que você venha se aproximar de Deus, das coisas santas, das coisas que edificam, para que você tenha força para vencer as batalhas, o gigante que se levanta dia após dia e quer te derrotar. Sabe de uma coisa? Você foi chamado para vencer. Jesus venceu a morte e você também, meu irmão, é um vencedor porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Você é um vencedor e sempre será, porque Jesus estará contigo para todo sempre. Se você assim permitir, se você abriu a porta do seu coração, pode ter certeza, os gigantes vão cair, o gigante vai cair, seja qual for o gigante que está afrontando a sua casa, a sua família, afrontando o seu lar, o seu coração, a sua mente. Sabe de uma coisa? Em Jesus você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa salvação. Ele sim nos deu o Espírito Santo para que possamos lutar, para que possamos pelejar. E não são com armas convencionais, mas são com armas espirituais. Oramos, jejuamos, intercedemos, pedimos ao Senhor, cantamos louvores ao Senhor, são todas armas, porque desta maneira o gigante vai cair. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu lar, que Deus traga a resposta para que você talvez esteja enfrentando um gigante neste momento. Sabe, Davi venceu, sabe, Jesus venceu. Saiba de uma coisa, você também vencerá. Amém? Você foi chamado para vencer, meu irmão. Deus tem uma bênção para a sua vida, e uma bênção de vitória, não de derrota, de vitória. E você vai poder cantar o hino de vitória, cantar glórias a Deus, castelo forte. Ele é o nosso Deus, o nome dele é Jesus, Jesus Cristo, Salvador, aquele que mudou a nossa vida para melhor, aquele que tem transformado dia após dia, edificando a sua casa, cuidando da sua igreja, através do Espírito Santo. Não nos deixou órfãos, mas nos deixou sim o Espírito Santo, nos deu o Espírito Santo para cuidar da nossa vida, para cuidar de você também, meu irmão. Você não está sozinho, sabe de uma coisa? Deus te ama. O Senhor nos abençoe. Eterno Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, receba essa adoração, a meditação na tua palavra, contempla cada lar aqui representado, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, cada lar, cada família, cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor possa derramar uma bênção especial, uma bênção de vitória. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, a todos a graça
e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça